parte para Israel. Uma outra notícia que conversamos bastante já essa semana, mas claro, quero te ouvir sobre isso, é essa reforma do Poder Judiciário, apoiada por Benjamin Netanyahu, né? Quais os significados, qual o impacto dessa reforma? A gente sabe que, inclusive, há muitos israelenses protestando em relação à mudança. Conta mais para a gente. Olha, Thalita, estudei árabe muitos anos, mas não é suficiente para eu assistir um noticiário e entender. Eu tenho que pedir ajuda para os amigos. Mas eles têm TVs em inglês, né? E os jornais árabes, eles têm versões também em inglês. E eu assinei o jornal de Israel chamado Haaretz. O Haaretz é o Estadão lá de Israel. Um jornal, assim, digamos, é melhor que o Estadão. Ele é um jornal mais equilibrado. Neste momento, quem lê o Haaretz, como eu estou lendo diariamente, quem lê o Haaretz diz claramente que eles são oposição ao Netanyahu, né? O Estadão não faz assim, pelo menos no governo Bolsonaro, ele não fazia oposição aberta. E no caso do Lula agora está fazendo novamente, né? Mas o Haaretz é um jornal que podíamos classificar como social-democrata. Eles estão escandalizados com esta reforma. Nunca mais o Poder Judiciário, a Suprema Corte, vai poder tomar decisões de revogar aspectos inconstitucionais de leis aprovadas no parlamento ou atos do executivo. Eles tiraram poderes da Suprema Corte. Seria como, aqui no Brasil, nos últimos anos do governo Bolsonaro, o que o Supremo mais fez foi revogar a decisão do Bolsonaro, porque eram inconstitucionais, e chegou a derrubar algumas medidas do Congresso Nacional. Isto é poder da Suprema Corte em qualquer lugar no mundo. Netanyahu mandou um projeto de lei que foi aprovado. A oposição a ele, que tem minoria lá, maioria é 61 deputados, ele tem 65 de 120. Então ele formou um governo tranquilo, sem muita fragilidade. A oposição, tem aí 55 deputados, resolveu ficar fora da votação, né? Não digo que poderia derrubar, mas ela não lutou até o final. Bom, a sociedade israelense está em convulsão. Eu acho até muito interessante isso. Não sei se no Brasil o povo iria para a rua na proporção que foi em Israel. Um assunto assim que não mexe com o bolso, não mexe com o emprego, não mexe com a economia, né? Mas mexe com a sociedade. Alguns analistas, aqueles que acham que Israel é a maior democracia do Oriente Médio, a qual eu não estou de acordo com esta visão, ali não tem nada de democracia, né? É uma democracia racista, é uma democracia supremacista, só os judeus têm poder ali, os árabes palestinos são cidadãos de segunda classe, apesar de terem, digamos, direito a votar, mas eles são cidadãos de segunda classe, até porque são muçulmanos, e eles aprovaram uma lei contra, inclusive, a vontade dos Estados Unidos, uma lei que garante e diz claramente que Israel é um Estado judaico. Então, deram ao Estado de Israel o caráter de Estado judeu. Gravíssimo isso, né? E pela primeira vez, a direita governa Israel exclusivamente com partidos de extrema-direita. Ele é de um partido de direita, chamado Likud. Era equivalente ao DEM no Brasil, ao DEM, né? Que era o antigo PFL, de direita. Mas ele conseguiu o apoio de dois partidos religiosos mais à direita que eles. Não é? Para você ter uma ideia, um desses dois partidos religiosos defende a expulsão dos palestinos de lá. Eles que eram originalmente os donos da terra, só tem 10% da terra hoje, e eles defendem a expulsão, a limpeza étnica total da Palestina. É com estes partidos que ele governa. Então, estes analistas que eu mencionei, que têm a ilusão que Israel é uma democracia, eles estão em polvorosa. Eles estão dizendo que isto é a morte de Israel. Acabou Israel, não é? Eles usam o termo que neste momento Israel corre o risco de perder a sua existência.
E agora acabou de sair uma pesquisa, está na primeira página do Russia Today, o Haaretz já noticiou, 28% dos israelenses estão dispostos a sair de lá em função destes tumultos. Alguns analistas, eles mencionam a possibilidade de uma guerra civil em Israel. Eu não vejo esta possibilidade, pelo menos no horizonte próximo, mas eu não digo também que não possa acontecer. O termo guerra civil é muito pesado, mas um confronto generalizado entre facções de extrema-direita, pró, né, ali todo mundo é sionista, né, seja progressista ou não, não existe não sionista em Israel. Quem está lá é porque concorda que aquelas terras foram prometidas por Deus, são deles e eles vieram do mundo inteiro para cá. O projeto sionista faliu no mundo. São 30 milhões de judeus, lá moram 7 milhões, 8. O resto não foi para lá, né? E você veja que o vínculo com a terra não é muito grande, a ponto de quase 30 pessoas dizer, não, estou indo embora daqui. Pô, eu não vou embora do Brasil em nenhuma hipótese, né? É que esses caras que falam que vão embora não são mesmo israelenses. Eles vieram de algum momento, em Israel se fala mais de 70 tipos de idioma. Então, uma crise grande. O ex-ministro, que é ligado ao Partido Trabalhista, Ehud Olmert, o Partido Trabalhista hoje tem uma bancada muito pequenininha. Já governou, eles governaram Israel de 1948, quando proclamou a existência do Estado, até 77, quase 30 anos, que quando aquele Menachem Begin do Likud, do Netanyahu, ganhou. Esses quase 30 anos, o Partido Trabalhista governou. E uma destas eleições, acho que houve 7 ou 8 eleições do período, eles fizeram 61 deputados, portanto, sem precisar nenhuma aliança para governar. E na última eleição que o Netanyahu montou o governo, o Partido Trabalhista elegeu 5 deputados, né? Então ele está muito embaixo. Mas tem um partido que tem história, e esse ex-primeiro-ministro, Ehud Olmert, declarou ontem, está também no Haaretz, dizendo que ele vê, sim, possibilidades de guerra civil em Israel. Por fim, alguns analistas usam o termo terremoto, o maior terremoto político da história dos 75 anos deste Estado anômalo, um Estado sionista, um Estado que quem estuda direito internacional usa o termo Estado bandido, que é um Estado bandido. Estados Unidos também é Estado bandido. São aqueles países que não acatam o direito internacional. Portanto, no caso de Israel, está cheio de resoluções tomadas pela ONU, repreendendo, dizendo para eles não fazerem o que estão fazendo, mas eles continuam fazendo. São Estados bandidos. Então, esta é uma crise, é uma guerra, uma briga interna. Eu torço pela briga, eu não tenho nenhum dos dois lados. O que eu só lamento que é a questão da paz, que já estava muito distante, que Joe Biden não fez absolutamente nada para forçar uma volta à mesa de negociação. Agora, então, ninguém mais fala em paz na Palestina. Então, a tendência é a crise continuar e os palestinos assistindo de camarote a esse conflito, que mostra, até que prova para eles, que esse é um Estado absolutamente inviável, né?